Muito bem, né? Nós estamos então chegando para mais um de nossos encontros, né? No qual nós vamos estar então trazendo, né, deliberações acerca dos Yoga Sutras de Patanjali. Muito interessante destacar, e já é de conhecimento, né, por parte do nosso acompanhante, nosso seguidor, você que sempre está junto com a gente, que nós estamos chegando no 35º Sutra da terceira sessão. Né? Hoje nós estamos também, assim como no Sutra 34º, discutindo, e alguns sutras anteriores, discutindo questões bastante importantes referente às realizações, mas dentro de um conteúdo filosófico espiritual muito profundo, né? Dentro de uma vertente espiritual muito importante, no qual apresenta pontos, no qual apresenta uma série de fatos, né, uma série de detalhes, que veio falar um pouco mais destas realizações, destas perfeições, desses complementos profundos, né, que é legado a quem tem a espiritualidade já a um nível bem profundo, né, a quem o yoga faz parte, né, e quem, né, tem já o yoga como complemento muito profundo, quem é um verdadeiro mestre, né, quem é uma pessoa que tem uma profundidade, né, uma vertente profunda de realizações ou de feitos, né, dentro da senda do yoga. Então nós, no encontro passado, o 34º Sutra, nós fizemos uma observação, né, nós falamos de certa forma sobre a onisciência, né? Nós falamos de um conhecimento sem estar utilizando de anteparo Chitta. E claro, também sem mergulhar, sem se perder, sem se apoiar, sem estar conectado aos desdobramentos do que Chitta nos pede, né? Sem estar envolvido a toda essa gama de situação e sem estar utilizando-se do pensamento, mas simplesmente aonde está, no ponto que está e da forma que estar já conectado a tudo. Quem está nos primeiros desdobramentos, quem está no caminho, quem está fazendo algumas experienciações, ou quem já está está um pouco à frente, né, da senda do yoga, já tem lampejos intuitivos, né? Já tem de certa forma, lampejos da intuição. A intuição já começa a trazer informações, já começa a ter uma intuição mais aguçada. E é muito fácil, né? Basta, com muita profundidade no seu coração, prestar atenção. Preste atenção, começa a dar atenção a esta voz no fundo, né? A esse plano de fundo, a essas sensações no plano fundo. E é começado, né, a umas experienciações que a gente já começa, futuramente debruçado nelas, a entendê-las, né? As respostas que vêm frente às perguntas, ou muitas vezes nem são perguntas, são certezas, constatações, ainda mais nos momentos das meditações, né? Nos momentos profundos de uma meditação reflexiva, no momento de uma meditação, há uma resposta muito grandiosa, no momento que nós estamos fixados, né, com o nosso ponto, utilizando, vamos dizer, de ponto o universo, utilizando de ponto o sol, utilizando-se de algum instrumento, né, muito forte de plano de fundo, aí é nos revelado, né? É feita essa revelação, né? E essa revelação não é uma revelação através de perguntas, não é uma revelação através de um desejo de saber algo, mas é assim algo que vem, que se desperta, que nasce, né? Que ganha vida, que ganha espaço. É algo que vem assim,
e se constrói, né? E é uma certeza plena, é um conhecimento profundo, é uma certeza plena de um todo, ou de um fragmento, né, de algo que está disperso no meio da natureza, no meio físico, né? Mas é uma certeza que não nos tira e nos dá uma certeza, um entendimento de nós que é correto. É muito interessante isso, né? Muitas vezes você tem essas experiências com questões ligadas mais a questões minerais, a exemplo assim, ali tem algo, né? Muitas vezes ligadas às questões mais ao mundo, ao reino vegetal, né? Olha, vai acontecer tal coisa, essa árvore aqui, ela tem um chá, ela oferta um chá para determinada situação, né? Determinado auxílio no corpo físico. Mas coisa curiosa, nunca se vi falar disso, mas eu tenho certeza que ela é para essa finalidade. Ela serve para essa finalidade. Nossa, o dia que eu precisar, eu venho aqui, né? Dentro do reino animal, as observações, olha, esse animal é na cadeia assim, evolutiva, ele vem de tal grau de desenvolvimento, esse animal está assim, esse animal está assado. Então algumas situações. Claro que quando o yogi chega a uma determinada janela, essas coisas não são questionáveis no sentido de por que estão acontecendo, por que elas ocorrem, por que elas têm de acontecer, mas é um sentimento de um preenchimento, né? Para o yogi, começa a ficar algo tão corriqueiro, né? Tão fazendo parte da vida, de tanta e tamanha base, né, para a vida do yoga que passa a ser, né, algo até natural com o passar do tempo, né? E tem que se ter cuidado também para não ser utilizado isso de muletas, né, para se tirar vantagens, para se buscar algo que não condiz, né, com a verdade, né, e a realidade de uma busca do caminho do yoga. Mas os yogis, né, já com alguma profundidade no caminho, entendem do que a gente está falando, né? Vão compreender, vão entender. Quem aqui chegar nesse caminho e não entender, é muito necessário que se tenha yama e niyama como uma base muito profunda, né, em tudo isso. Para que se não use esses instrumentos, para que não use esses conhecimentos para se tirar vantagens, né, para se poder buscar tirar, de certa forma, em cima de alguém, alguma forma de vantagem, né, Então se tem essa forma de entendimento, né? Falando um pouco mais sobre esses sentimentos, né, e até mesmo destacando algumas experienciações que a gente já teve nesse caminho, inclusive informações de pessoas que estão longe, né, pessoas que estão em viagem, informações de pessoas que estão muito distintas e muitas outras experiências. Nós podemos estar também agora aproveitando esse trecho para poder fazer mais um destaque, né? E o destaque que nós queremos fazer agora é referente ao próprio Ishvara, né? A própria Ishvara Pranidhana. Nós estávamos, inclusive, chegamos a essa constatação na leitura do sutra anterior, que a onisciência atribuída a Ishvara Pranidhana, ela constitui-se deste mesmo modo. Mas claro que na sua integralidade, né, de uma forma integral, a 100%, uma forma plena, tá? Talvez nós possamos ter lampejos na mente criativa de imaginação, mas nós não vamos conseguir mensurar isso em sua plenitude, mas nós vamos conseguir arranhar esse conhecimento. É assim, é nesse formato de onisciência, né, que coloca Ishvara Pranidhana em contato com tudo e com todos ao mesmo tempo em todos os lugares. Inclusive, se nós formos analisar, Ishvara Pranidhana, se está com a sua onisciência conectado a todos e a todos ao mesmo tempo, ele é o tudo e o todos ao mesmo tempo, né? Talvez nós não vamos mergulhar, eu digo talvez porque muita gente começa a entrar em
colocações filosóficas e começa a mergulhar nesse assunto, mas o objetivo talvez não seja nós nos conduzirmos a esse sentido, né? Mas assim, quando nós estamos em algo e algo está em nós, nós passamos a ser o algo e passamos também, o algo também passa a ser nós. Inclusive a função de distinção, né, na própria palavra dita, de que eu sou distinto disso e daquilo, está somente em Chittá em nossas mentes, que Chittá, né, nos faz viver nesse mundo de ilusão, nos traz as barreiras, nos traz o ego, né, o eu inferior, nos faz termos essa convicção deste eu, né, deste eu inferior. Esse eu inferiorizado, esse eu fraquinho, né, este eu pequeno, né, não este eu que é conectado a tudo e a todos, né, que há uma grande conexão, inclusive, com o nosso planeta Terra, nosso sistema solar, que nós estamos conectados com tudo isso, né? Ele nos tira esse sabor, faz-nos criarmos em nós em volta uma bolha e coabitarmos, convivermos ali dentro de um mundo fechado, um mundo ilusório, um mundo imperfeito, um mundo criado cheio de ilusões, né? Nos coloca dentro de um cadafalso, um calabouço, uma caverna, e ali nos deixa fechado, né? Questões que já é de conhecimento de quem está caminhando nesse sentido. Então, quando nós estamos desenvolvendo também em nós a intuição, nos dá cada vez mais o pleno sentido, né? O pleno sentido também de que nós estamos conectados às coisas. E assim como, então, Ishvara, a pleno, a 100%, está conectado e assim também é, de certa forma, todas as coisas, né? Mergulhe um pouco em outro dado momento num raciocínio sobre isso, que você vai chegar a constatações incríveis, né? Você vai chegar a constatações... Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, gente, vou fazer um barulho. Ele está roçando aqui na roupa e eu acho que vai ficar um barulho, né? Então, você vai chegar a constatações grandiosas, né? A constatações incríveis sobre tudo isso. Né? Onisciência. Né? E a onisciência é isso. É estar em todos os lugares ao mesmo tempo, entendendo todo o mecanismo, tudo que está acontecendo, todas as respostas, todo o processo, né? O que a intuição nos mostra que nós temos, né, que nós temos o contato, mas nós não temos ação. A ação pertence a outro agente, mas a Ishvara Pranidhana, a ação também é dele. Então a gente entende por que quando a gente fala, né, Deus está em todas as coisas. Ishvara Pranidhana, esse Deus, nesse Logos solar, ele está em todas as coisas. Ele está conectado a tudo, ele está conectado a todos, né? E não somente em situação de, eu vou ver agora como é que está aquele fulano, tá lá, deixa eu ver agora como é que está aquela cena. Não é assim, gente, não tem anteparos ao meio, não tem um mecanismo, um meio de condutor de entrega ou um entremeio, não, é pleno. É o maior e mais alto grau, né, que nós possamos imaginar de onisciência, tá? Então isso foi a constatação que nós chegamos, né? Foi o caminho que nós falamos, foi algumas deliberações que nós falamos, e falamos também que o yogi, né, ele tem já o conhecimento de todas as coisas por intuição. Inclusive nós falamos também, eu vou agora me apoiar também um pouco sobre a senda, né? A senda Bhakta. E isso vocês vão desenvolvendo um amor tão grande dentro de vocês, uma devoção tão grande, natural, isso no sentido de que assim esforço, com bondade, é por amor, realmente porque de uma forma não somente de um agradecimento, mas uma forma assim de autopiedade, autobondade, um sentimento de paz, de harmonia, um sentimento de tranquilidade, um sentimento de realização.
um sentimento de preenchimento, um sentimento de calma, um sentimento de paz transcendental. É algo grande, né, que vai te despertando em você, através dessa calma, um fator de amor, de harmonia, de bondade. E isso são e é também ingredientes para que possa desenvolver esses alicerces. É incrível. Você vai passar a ter tanto amor pelas pessoas, tanta bondade, você vai começar a enxergar as pessoas com muita bondade em vossos corações, né? Você vai ter carinho pelas pessoas e automaticamente a sua intuição começará a funcionar. Porque estão interconectadas em seus planos, né? Está um plano relacionado à questão do coração, né? A questão do coração, do chakra aqui, e depois o chakra, né, já ligado aos anteparos da mente. Dentro dos invólucros, né? Dentro da mente superior, mente Atman, mente superior, mente inferior, mente Budi e tal, vem tudo isso interligado, né? Nesse alvéolos, até chegar aqui ao corpo físico, né? Até chegar a essa expressão desse corpo físico. Então, quando você começa a espargir, né, jogar amor, bondade, é incrível de ver que os animais sentem esse amor que você tem, as plantas sentem esse amor, né, reverberam o amor. E vocês não sejam tolos em não ter a crença no que eu vou dizer agora. As pessoas sentem ao redor de você, e sentem quando você tem sentimentos maldosos e pensamentos maldosos. Por mais que elas não veem, talvez não consigam fazer a leitura, você está emanando sobre elas esses pensamentos, né? A pessoa fala assim: eu não consigo me dar com tal pessoa, eu não consigo me acertar com tal pessoa. Não tenha dúvida que você também tem dívidas com ela, porque você também está, de certa forma, emanando a ela algo que vem de contra e faz com que as coisas não batam. Você também é agente nisso tudo, tá? Você também está emanando coisas ali. E quando você emana amor, bondade, as pessoas sentem. As pessoas chegam perto de você, elas ficam dóceis, né? Elas chegam perto de vocês, elas se suavizam, elas podem estar muito agitadas, elas podem estar aceleradas, elas podem estar, né, a todo pano, como se diz. Mas quando chegam perto de você, pelo tom das suas palavras, pelo tom de sua voz, pela maneira que você coloca as palavras, a serenitude, a boa emanação já começa a tranquilizá-las e harmonizá-las também, né? Então, assim, nós temos em nós muito mais coisas do que a nossa Chitta, que está a 1000, deixa nós percebermos. Mas não é que nós não estamos percebendo que elas não estão ativas, ou estão muitas vezes em graus pequenos em nós, ou nós nos damos consciência que elas estão funcionando, que elas estão, né, ali funcionando. E é um exemplo que nós possamos dar aqui, e o canal dos Yoga Sutras é para isso, né, é para nos dar exemplo, para trocar essas ideias, essas experiências. Olha o que acontece fisicamente quando você se afeiçoa a um animal, né? Quando você se afeiçoa a um animal, você vem e faz um gesto de carinho nele. O animalzinho vem, você faz o gesto de carinho, passa a mão. A contrapartida, o animal começa a receber um carinho, ele fica também emotivo, no sentido de ele começa a corresponder ao carinho, ele fica feliz, ele fica assim. Só que as primeiras coisas que ele vai guardar dessa troca, a primeira impressão que ele vai guardar é o gesto, né? É o ato físico. Então toda vez que ele perceber a mão levantando-se no mesmo tom do ato físico, ele vai entender ele vai associar ao fato do que você quer fazer para ele. É um carinho. Pode ver que muitas vezes a gente acostuma, não sei se vocês têm o hábito na região de vocês, de fazer assim para os animais, chamando.
chamando cachorros, né? Então acontece que é um símbolo, é uma simbologia, mas na cabeça do animal vira uma associativa. Quando começam essas associações, começa a criar uma simbiose. E essa simbiose começa já a se mostrar através do olhar sereno, do olhar dócil, né? O animal olha lá e cria, guarda em sua mente aquele registro. Então, todo o momento que aquele gesto acontecer, ele já entende as feições que estão sendo emanadas, cria-se aquela simbiose novamente. As afeições começam a crescer tanto que quando esse animal já está longe, está mais distante, ele já começa a perceber, ele sabe do carinho. Ele entende que vai ocorrer aquele carinho. Então você percebe que, nessa analogia que eu estou fazendo, olha quantas leituras o animal já fez e já entendeu. A intuição é isso, a gente começa a fazer leituras, muito profundas e grandes e reveladoras, e começam a aparecer coisas muito grandes, muito rápidas, instantâneas, coisas profundas, sem questionamentos, leituras desses marcos, desses pontos. É incrível, gente, é algo incrível, incrível. Mas percebe que há uma frequência para que isso ocorra. Né? A gente fala coração, a gente sabe que o coração tem a frequência do amor, a frequência da bondade, a frequência da calma, a frequência da serenitude, a frequência da pacificação, a sequência do entendimento. Tem essa sequência. Então nós vemos que essa vibração dessas sequências, essa vibração nos conecta. Essa vibração relaxa, Chitta, essa vibração coloca primeiramente esses pontos, nos traz uma conexão muito profunda, uma conexão muito certeira, né? Nos coloca uma conexão muito plena. Nós passamos a estar conectados desta forma. Tá? Então, guardem esses pontos, experienciem tudo isso. Talvez tem pessoas que já estão mais à frente, mais avançados, têm mais experiências quanto a isso. Né? E o Sutra de hoje, o 35º, vem falar sobre tudo isso. A este coração. Né? Claro que nós estamos falando do coração, a gente não está falando do coração, o órgão em si do coração, né? Que o órgão é um elemento simbólico, físico do coração, mas nós estamos falando o lado oculto que tem de tudo isso, ao plano oculto que está ali envolvido. A gente sabe quando a gente fala do coração, nós estamos falando desse chakra, nós estamos falando do quarto chakra, do quarto para o quinto chakra, nós estamos falando. Um chakra das emoções, um chakra do amor, um chakra da bondade, e que nos coloca, né, em sintonia com muitas coisas automaticamente. Pela brandura, pela amorosidade, pelas boas expressões, tá? Nos coloca de verdade, né, em diversos pontos, tá? Nos deixa conectados a várias coisas. É um chakra incrível. Né? Quando mostra muitas vezes aquelas imagens sacras, né, que vem mostrar uma simbologia sobre um dos grandiosos mestres que nós tivemos, talvez um dos maiores expressões, Cristo, né? Mostra ele assim, com os braços abertos, nessa altura assim, fazendo assim, e aqui no meio mostra o coração, né, mostrando a expressão do amor. E aqueles raios que vertem, né? Que vertem e que tocam todos. E a gente olha aquele rosto assim, num desenho mais inclinadinho, e aquele rosto sereno, e atrás, né? Aquela auréola gigantesca mostrando a transcendentalidade. Né? São belíssimos desenhos, uma obra de arte incomensurável em beleza, em criatividade, as pessoas que ali colocou os símbolos para mostrar de verdade, né? Ou para retratar o mestre, né? Amor, né?
mostrou o desenvolvimento de todos os chakras superiores, desenvolvidos, né? Os raios espargindo, o chakra totalmente aberto, totalmente vitalizado, o chakra, né, com toda a vitalidade, toda a expressão, toda a força espargindo, toda a força se emanando, né, fluido e conectado a todos, uma bondade, uma generosidade, uma amorosidade, chakras superiores também ativos, tudo isso, né? E a gente vê que nós estamos então com a nossa base mais ligadas ao físico, e nós temos a outra extremidade, né, a outra base ligada totalmente ao espiritual, né, o chakra da coroa totalmente ligado ao espiritual. Temos um chakra material, uma extremidade ligada ao material e outra extremidade ligada ao espiritual, né? E no entremeio de tudo isso, nós temos o chakra coronal. Dentro desses caminhos, né, nós temos o chakra do coração, juntamente, claro, com o chakra laríngeo, o quinto chakra, né? Esse quinto chakra nos dá Shakti, né? Nós temos que cuidar das palavras que emanamos, dos sentimentos emanados. Esse chakra vivificado dá muita força nas palavras, nos tons, né? E depois nós temos, né, o terceiro olho, Buddhi, a intuição, uma intuição muito forte, muito aguçada, que tudo vê, e a plenitude da coroa. Esse desenvolvimento desses chakras, 12 pétalas, todos eles, né, 12 já estão abertas, trabalhadas, precisamos trabalhar outras 12. Tá? Então aqui nós temos, entre o físico e o espiritual, esse chakra no meio. Esses auréolos, o chakra está ali, né? Um chakra surrado, batido, mal compreendido, mas que repercute em todos nós, né? Há uma simbiose entre todos, né? Assim como o exemplo assim, né, vem da espiritualidade, búdico, vem descendo, né, vem vindo até chegar aqui também retorna e traz. É uma linha, né? Dentro desses aqui na leitura diz concêntricos, né? No sentido que nós podemos imaginar igual aquelas bonecas russas, né? A bonequinha lá dentro, a boneca média, a boneca maior, e vem vindo elas uma dentro da outra, né? Uma dentro da outra. E aí a gente vê que de dentro é pequenininha e elas vêm vindo para fora, várias bonequinhas, né? Tudo concêntricas, uma internalizada dentro da outra. É assim que nós somos. Por isso que mostra que a senda Bhakta, né, esse caminho também abre portas incomensuráveis, né, imensuráveis seria a palavra, né? Abre todas essas portas, abre todos esses caminhos. E o 35º Sutra de hoje vem falar sobre isso, né? Diz assim que aplicando o Simyama ao coração, nós estamos falando isso, o coração, mas falando em palavras ocultas, né? Nós estamos falando o ocultismo do que representa o coração, obtém-se o percebimento da natureza da mente. Quando fala natureza da mente aqui, quer dizer Chitta, plena, em sua plenitude, Chitta em si, né? Chitta em sua espécie, Chitta no que ela representa, Chitta no que ela é, Chitta, né? Vem falar aqui pra gente sobre Chitta em si, né? Inclusive o sutra que nós vamos ver também, que é posteriormente o 36º Sutra, vem falar dessas interações envolvendo Chitta, Purusha, que é a matéria, né? Nós vamos estar falando sobre tudo isso, como é que resulta. Purusha é a mente e Paktri, né? A matéria, todos esses detalhes. Nós vamos estar fazendo um mergulho também bem mais profundo no 36º Sutra. Inclusive o 36º Sutra, talvez nós vamos conseguir sim fazer. Ele tem seria uma folha à frente e verso e mais um rosto de uma folha. Nós vamos conseguir sim, porque nós temos tempo hábil para isso, né? Para nós conseguirmos fazermos um encontro e dando continuidade. Tem muitas outras coisas para nós vermos, debatermos. É um sutra que nós vamos, né, concluindo eles.
né? Nós vamos chegar aonde é para chegar até o final desse ano. E nós vamos chegar sem intercorrências, tudo vai funcionar de forma plena. Hoje, só para trazer um destaque alusivo, né, nós estamos dentro do mês de agosto, o primeiro domingo do mês de agosto, seria hoje dia 2, né, de 2020. Tá? Só como marcos alusivos, eu preferi deixar isso porque a história, posteriormente, conta e faz, dentro dos relatos, as pessoas saibam o período que foram gravados tudo isso. Né? A gente sabe que o que nós estamos fazendo aqui não é para o agora, o que nós estamos fazendo aqui é para o futuro. É para muito distante. Talvez eu mesmo venha beber dessas pegadas. É para frente. E claro, e para alguns do agora. Mas é um que nós estamos aqui fazendo, é um trabalho profundo. Então nós temos de entendermos, né, que esse sutran, esse chakra, melhor dizendo, esse coração está nesse entremeio. E é tão bonito quando a gente começa a trabalhar, né, o lado amoroso. Inclusive, nós temos que vertermos em amor. Verta em amor, procure isso, né? Porque nós estamos polindo, nós estamos nos lapidando. Né? Inclusive, esse mestre do cristianismo, esse mestre atribuído ao cristianismo, Jesus Cristo não veio criar o cristianismo, né? Jesus Cristo veio trazer uma mensagem que foi associada a um movimento, que deu forma a um movimento. Não porque ele o quisera fazer, porque se transformou em um marco, que se transformou em um movimento no meio de tudo isso. E as pessoas falam que é o movimento do amor. Né? Por que isso? Porque nós estamos na brutalidade, nós estamos vivendo brutos, nós estamos vivendo cerrados, nós estamos vivendo fechados. Nós somos pessoas brutas, né? Nós estamos vivendo brutos. Então nós temos que começar a sair desse meio bruto e começar a buscar amor. E a vida nossa é assim, quando nós estamos numa fase, né, saindo da infantilidade, indo para o período de adolescência, mergulhando, é o amor que nos pede. Né? Nos pede a toda hora para amarmos uns aos outros. Amor e bondade. O amor abre portas, o amor pacifica. O amor é saúde. O amor resulta em toda a saúde do nosso corpo. O amor ele resulta não somente na saúde, mas na estabilidade das células, no equilíbrio, na harmonia, nos bons sentimentos. Ele até mesmo aplaca sentimentos ruins, né? Ele veda de sentimentos ruins, de sentimentos pútrefos, de sentimentos de lixo, sentimentos. Ele nos leva a tudo isso. Ele nos traz calma. Ele nos traz pacificidade, né? Nos pacifica. Nos deixa passivos, calmos, serenos, tranquilos. E nos desenvolve, né? Nos coloca como peças, nos coloca no ponto onde é para nós de verdade estarmos. E nos sentimentos que é para de verdade nós estarmos. Tá? Então nós vimos que não é um simples chakra, é um chakra muito importante. É um chakra importantíssimo de desenvolvimento. Abre suas portas e nos revela experiências incríveis. E nos faz, né? As pessoas chegam perto de quem tem um chakra desse desenvolvido. As pessoas chegam e começam a querer colocar para fora as coisas. Se desarmam, colocam as coisas para fora, começam a contar suas vidas, querer contar suas coisas, é incrível. As pessoas chegam e falam assim, fulano, eu preciso de uma ajuda, eu queria falar contigo, eu estou com um problema assim. Ah, minha vida está desse jeito, as pessoas começam a colocar para fora. E você com brandura, começa a ter respostas, começa a fazer colocações, de não sabe de onde, mas começa a ter respostas, fazer colocações, né? Então, tudo isso é entregue, né? Todas essas coisas são colocadas à disposição, tudo isso é passado, tudo isso é deixado. Então nós vamos fazer uma leitura um pouco sobre isso hoje. Né? Talvez não com esse teor, com esse peso, mas mais com peso acadêmico, mas é sobre isso. E aqui quer nos falar também se nós somos o reflexo de Shivara Pranidhana, dos logos solares, né?
E dentro dos logos solares também tem isso, esse concêntrico, né? Até chegar à materialidade, até chegar aqui ao material. Parece um pássaro ali gritando de dor. Mas voltando a comentar. Então nós vamos falar também um pouquinho sobre esses logos, né? Nós vamos falar das conexões, porque nós conectamos-nos também, né, com os nossos logos, com este vale para Nirvana desse modo. Quando nós começamos a utilizarmos desse chakra, nós estamos conectados. Ele está conectado, né? Mas nós conseguimos sentir a conexão. Nós conseguimos sentir a presença de conexão. Começa uma troca. Começa uma troca, né, de conhecimento, por assim dizer, né? E agora falando propriamente da mente, aí acontece o que? Nós começamos a ver o Chitta. Nós começamos a abrirmos para o nosso entendimento dentro de cada um de nós. Nós começamos a enxergar Chitta em si. Nós começamos a ver Chitta. Olha só, parece que é algo independente, ou na verdade estão juntos, interconectados, mas nós começamos a ver Chitta. Nós começamos assim como quando nós estamos mergulhados, nós estamos profundos, que é o que o livro vem nos mostrar, começamos a ver Chitta, entender Chitta. E ver Chitta como um elemento que ela é. Nós não somos a mente. Nós temos uma mente. Nós começamos a ver os seus desdobramentos, começamos a ver os seus movimentos, nós começamos a enxergar Chitta. Nós começamos a olhar, ser observador de Chitta. Nós começamos a olhar Chitta como um todo, entendendo de fora. Nós começamos a ver que nós somos utilizadores de Chitta. Nós não somos Chitta e não estamos dentro, como imaginamos que estamos dentro, ou como nós nos percebemos e vivemos dentro. Nós estamos fora. Nós somos maiores, somos mais amplos, somos mais conectados, somos mais profundos em Chitta. Tá? Nós vamos fazer um pouco de leitura agora, e acho que essa leitura vai nos trazer mais plenitude, né, no que nós vamos aqui estar buscando. Nós estamos praticamente a 15 minutos finais no nosso encontro. Eu estou fatalmente com aquela mesma situação referente ao gravador. Eu estou muito surpreso com essas baterias. Elas aguentam realmente. É uma bateria alcalina, né? Elas aguentam realmente. E ele está me dando alerta já 2 horas, a 1 hora anterior que nós usamos, né, no encontro passado, e praticamente mais 1 hora nesse encontro aqui, e ela está funcionando. E aqui, como eu tenho o cronômetro, é a base que nós temos para mensurar a janela de quanto tempo nós temos no nosso encontro de 1 hora. E aqui está me sinalizando que nós temos um pouco mais de 15 minutos, né? Claro que eu estou hoje aqui com outro dispositivo para nós vermos, acompanharmos o tempo, né? Mas vai dar tudo certo. Vamos lá então. Então nós vamos agora ao 35º Sutra da terceira sessão. Nós vamos fazer hoje a leitura sobre ele e vamos buscar entender um pouco mais as ideias aqui contidas, destacando que tudo isso também está associado ao conhecimento que já foi discutido no 34º Sutra, e que ainda, né, nós vamos continuar vendo dentro do 36º Sutra. O 36º Sutra ele é incrível, gente. Ele é um sutra que nós vamos ter que mergulhar com amor, com bondade, com muito carinho. Nós vamos ter que extrair o conhecimento dentro dele, que é um conhecimento fantástico. Aqui diz assim, ó, terceira sessão, 35º Sutra, na sua transcrição para o português, ele diz assim, ó, aplicando o Simyama ao coração oculto, tá? Obtém-se o percebimento da natureza da mente.
Neste sutra, e também o seguinte, é indicado o método de desenvolvimento da consciência intuicional. Como a consciência intuicional transcende a consciência mental, o primeiro passo é naturalmente adquirir o verdadeiro conhecimento concernente à natureza da mente e sobre como esta modifica a consciência pura, isto é, a consciência do Purusha. Este conhecimento é obtido aplicando o Simyama ao coração, que se entende por coração? Ponto de interrogação. Deixa ali. Deixa aqui, vamos analisar aqui. Percebe que aqui quer dizer o seguinte, né? Aqui, ó, como a consciência intuicional transcende a consciência mental. O primeiro passo é adquirir o verdadeiro conhecimento concernente à natureza da mente e sobre que esta modifica a consciência pura. Consciência pura, consciência plena, mente, chitta, que cria o eu inferior, tudo tal, né? Chitta, mente. E aqui fala consciência intuicional, nós já sabemos que a consciência intuicional desenvolve também, né, a onisciência. Então é uma ciência que abarca de forma grandiosa. Olha o que é isso. Faz-nos alargarmos-nos além dos horizontes de Chitta. Então mostra que Chitta é apenas um mecanismo para a expressão de memória, né, os 5 movimentos, né, memória, entrepostos, né, dos sentidos. Chitta é o ponto que atribui o desligamento do corpo ou com o desligamento com o espírito para o sono, né? Ela tem o movimento externo, o movimento interno. Então nós vemos ali 5 movimentos, né? Chitta atribui-se a esses pontos e Chitta é um algo. E nós não somos Chitta. Nós temos Chitta. Nós somos maiores que Chitta. Então o Chitta tem que ser um mecanismo. Chitta tem que ser o que está aqui, né? É o verdadeiro conhecimento concernente à natureza de Chitta, da mente, e sobre como esta modifica a consciência pura. Está vendo? Então o Chitta é um anteparo. E nós temos a Maha consciência, né? Uma consciência mais evoluída, pura, né? Nos 3 pilares espirituais. Intuição plena, que é o búdico, né? Que nos coloca em contato com tudo isso, né? Os 3 pontos átmico, plano átmico puro, é existência em pluralidade, em puro, sem necessidade de tudo isso, tá? Sem necessitarmos de um símbolo para nos definirmos quem nós somos. Tem muitos pontos aqui, tá, irmãos? Muitos pontos mesmo. Então nós estamos vendo ali, ó, isto é a consciência do Purusha. Purusha, o espírito. Sabemos que quando nós nos desligamos, as essências de Chitta ligadas a esse corpo se perdem. E nós não deixamos de sermos nós, né? Nós não deixamos de sermos nós. Que revelações, que estudos fantásticos que aqui tem, né? Aí diz que esse conhecimento é obtido aplicando o Simyama ao coração. Eu acredito que pode ser a qualquer outro chakra, mas o coração tem uma íntima ligação, né? Aqui diz assim, o que tem que entender-se por coração? Agora a gente vai buscar o lado oculto, né? Ó, do lado forma, o Jivatman é constituído de um conjunto de veículos concêntricos, compostos de matéria de diferentes graus de sutileza. Tal como o logo solar, no lado forma, é constituído de um conjunto de planos concêntricos, irradiados por sua consciência. O primeiro é chamado Pidanda, o ovo áurico, enquanto o segundo é denominado Brahmanda, o ovo bramânico, estando os dois relacionados entre si como o microcosmos e o macrocosmos e tendo um centro comum. Ponto. Deixa eu segurar aqui. Nós estávamos agora há pouco usando essa analogia da boneca russa, né? Começa com a bonequinha pro lado de fora, aí vem uma outra boneca maior, outra maior, vem vindo, e todas com um centro. Nós também somos assim, né? Nós temos o corpo físico,
o corpo astral, o corpo etérico, o corpo astral, o mental inferior, o mental superior, o búdico, vem vindo todos os planos, né? 7 planos. Inclusive a gente pode destacar os nomes deles muito fácil, apoiando-nos no próprio conhecimento que o livro nos verte. A gente pode estar aqui buscando conhecimento sobre no profundo deles. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Nós temos o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental inferior, o corpo causal, o corpo búdico e o corpo átmico. Olha que coisa linda, né? Que fantástico. Está aqui. Então, todos eles formando uma camada que se define num todo. Aqui está falando numa expressão, né, solar. O ovo solar. Podemos ver o físico e o espiritual, matéria e espírito. Duas extremidades, mas todos têm um centro comum. Um plano de apoio. É igual nós. Qual é os chakras que está no plano centro comum? Que é o divisor, que está ao meio, no centro. Então, já deu para nós entendermos, né? Assim como o Sol, tanto no seu aspecto físico, quanto também no seu aspecto superfísico, constitui o coração do sistema solar. Acho que vai acontecer agora uma pequena alteração no áudio, mas não tem problema não, tá? Nós estamos já quase que concluindo. Eu acho que deu um sinal aqui, vamos ficar prestando atenção, tá? Assim como o Sol, tanto no seu aspecto físico, quanto no seu superfísico, constitui o coração do sistema solar, do qual irradiam todas as energias necessárias ao sistema solar, da mesma forma, o centro comum de todos os veículos do Jivatman, que os energiza, é mencionado como coração na leitura oculta e mística. Olha que lindo. Provavelmente é assim chamado, primeiro, por causa da sua proximidade do coração físico, e segundo, por causa da analogia desta função. O portal do coração místico é o chakra conhecido como Anahata, e Simyama aplicado a este é que realmente capacita o yoga a conhecer a natureza do princípio da mente que funciona através dos diferentes veículos e dos diferentes níveis. A gente sabe, né, é sabido pelo transcendentalista, pelo yogi, que o Sol é o centro de algo muito poderoso. Né? O Sol, esse Sol físico é simplesmente um símbolo muito pequeno e muito efêmero da grandiosidade do que ali está. Mas ele mostra um centro, né? Ele mostra a emanação de uma força. Ele mostra que ali está sendo emanado toda a realidade do universo. O centro de força de Shivara, onde tudo vem para ele, tudo parte para dele. Está ali esse centro. Né? Quando a gente atribui a um exemplo o coração da coisa, né? Isso aí, chegou agora o coração da questão, né? É o miolo, é o centro, é a força viva, a força plena, né? A propulsão, o motor da coisa, o cerne, né? A bateria, a pilha, o centro de força, o centro de energia, o centro de tudo, né? É isso que aqui quer dizer. Então nós temos aqui o Anahata, o chakra Anahata, o chakra, né, quarto chakra, esse chakra aqui, é o centro de tudo, é a força de tudo. Né? E claro que ele é apenas a expressão de que tudo que representa por trás de tudo isso. Olha que incrível, então aplicando o Simyama a isto como essência, né?
capacita o yogi a conhecer a natureza do princípio de Chitta, que funciona através dos diferentes veículos e diferentes níveis. E não somente isso, mas um monte de outras coisas também. É revelada, né? Vira um observador, espectador, mas ao mesmo tempo compreendedor de tudo, compreende tudo, né? Abarca tudo. Traz um abarcamento grandioso em cima de tudo isso. Muito profundo, muito forte, né? Para concluir, diz assim, ó: como o Chitta é apenas o produto de interação entre consciência e matéria, né, entre espírito e a matéria. Quando a gente fala consciência, a gente não fala da consciência no que o humano entende, né? A gente fala a consciência utérrima, por trás, o eu superior. Deve ser fácil verificar porque o centro comum de todos os veículos, através da consciência, através dos quais a consciência atua, deve também ser a sede de Chitta. Vamos fazer a leitura de novo, eu preciso de claridade aqui para mim. Como o Chitta é apenas o produto de interação entre consciência e matéria, é verdade, Chitta é só isso, é a interação. Deve ser fácil verificar porque o centro comum de todos os veículos, através dos quais a consciência atua, deve também ter sede em Chitta. Perfeito. Os sentidos são apenas os postos avançados de Chitta e devem ser considerados parte de Chitta. Não só parte, é Chitta também, né? A gente vai ver isso aqui, o 36º e o 37º Sutra vão falar sobre isso. Nós vamos estar falando sobre tudo isso, né? Os próximos encontros vamos falar sobre isso. Porque tem que ficar muito claro que nós não somos Chitta, nós temos Chitta. Nós não somos Chitta, nós temos Chitta. Nós temos. É apenas um mecanismo. E Chitta está do seu modo, né? Nós temos Chitta. E Chitta tem um aparato bem maior do que é simplesmente mídia. Chitta expressa-se também como o nascimento de um fruto no próprio corpo físico. O corpo físico está para Chitta. Né? Porque o corpo físico está para sustentar os postos avançados dos sentidos para Chitta. Por que temos os olhos aqui? Dentro de Chitta, dentro do corpo físico para Chitta. O tato está para Chitta, é um corpo físico. Então a gente vê que o corpo físico é Chitta. É Chitta. É parte de Chitta, é avançados de Chitta. Toda a estrutura aqui está desenvolvida para alimentar Chitta. Em sua expressão. Olha qual é o tamanho de Chitta, né? Olha, observe isso. O tato está aqui em todo, né? Os olhos, os ouvidos, até o cérebro, né? O cérebro físico, centro, vórtice central de tudo isso. Interconexão central. Então a gente vê que a grandiosidade de tudo isso é incrível, né? É muito grande. Bom, nós estamos chegando ao término de tudo isso. Siga meditando. Nós vamos para o 36º Sutra no próximo encontro. Siga fazendo as meditações muito profundas em tudo isso, né? Busque fazer as meditações, né, para buscar o crescimento no meio de tudo isso, a homogeneidade de entendimento. As meditações reflexivas vão trazer um ponto de vista bem mais interessante e profundo no meio de tudo isso, né? Quem está nos mandando embora é o tempo, mas eu acredito que vai dar para você meditar muito nisso e aprender bastante coisa. Então, o 36º Sutra, nós vamos dar continuidade a um tema sobre isso. A experiência é o resultado da inabilidade de distinguir entre Purusha e Sattva. Embora os dois estejam absolutamente distintos, conhecimento do Purju e do Purusha resulta em Simyama aplicado ao alto interesse do Purusha, separando do interesse de outrem, de Paktri. Nossa!
É um belíssimo tema. Nós vamos estar mergulhando sobre ele no próximo encontro, dando continuidade a tudo isso. Muitas discussões filosóficas transcendentais virão. Muito obrigado a todos e Namastê. On Burvesvaha, Tetsuvitur Veridian, Merigodi Saint Mahi, Diona Prachodayat. Om Burvesvaha, Tetsuvitur Veridian, Merigodi Saint Mahi, Diona Prachodayat.